Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omega Vet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Medicilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet, Pet Shop, Rafaela Passos, harmonização facial, Depil Action, o apoio Academia Time for Fit, personal Wellington Cash, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora. Hoje estamos aqui com a doutora. Olha, eu poderia falar o nome dela agora, mas eu vou falar a especialidade dela, ultrassom dermatológico. Vocês já ouviram falar sobre isso? A gente vai falar hoje aqui disso e de muito mais. Mas sabe com quem? Com a doutora Andressa Marmori. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, tá? E a gente queria entender um pouco, né? Primeiramente, eu quero saber da doutora, como que entrou a medicina na sua vida? Era um sonho de infância? Existem médicos na família? Como tudo começou? Na verdade, meus avós, os pais da minha mãe eram médicos. A minha avó foi uma das pioneiras na medicina federal do Rio de Janeiro. E eu tenho muito orgulho disso. Não os conheci, eles faleceram. Minha mãe tinha 13 anos, muito jovem, e acho que ficou no sangue, né? Tá Algo no de DNA. como seguir. E fui, no fim da minha casa, eu sou a única médica mesmo. Tem uma sobrinha agora que está com 17 anos, prestando medicina, então é um grande orgulho para mim também isso. E é isso, começou ali. Já segue como uma referência na família, você então, né? Tá vendo? E me fala uma coisa, você sempre foi de Santos, sua família? Não, eu sou a única de Santos também. Família nômade. Meu pai é de Manaus, minha mãe é do Rio, meu irmão é da Bahia, minha irmã de São Paulo e eu de Santos. Nossa, é uma curiosidade, né? Como que o teu pai encontrou tua mãe, né? Em Manaus, Rio de Janeiro? Ele mudou para a família muito pobre dele, 14 irmãos, moravam, imagina, eu falo índios, né? E aí mudou, não, verdade, aí mudaram, meu pai mudou em busca de uma vida melhor, de mais condições, mudou para o Rio de Janeiro com os 17 anos e conheceu minha mãe na praia, bem novela. Na praia? E minha mãe tinha 13 anos, tinha acabado de perder os pais, e começaram a namorar aos 13, casaram um pouco tempo depois e começou aí a trajetória. Olha só, meu, que loucura. Legal, né? Eles são vivos ainda, seus pais? São, e moram aqui. No fim, Santos foi a cidade escolhida para viver realmente. Eles estão aqui há 40 anos. Olha só, qualidade de vida, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Mas você nasceu aqui, não? Nasci aqui. Nasceu aqui, Casa de Caiçara... Saúde, Caiçara Raiz. Raiz, é Fui isso. estudar, fiquei um tempo fora, claro, né? Na medicina tem muito disso, precisa. E depois voltei. Você se formou em qual faculdade? Na Unimes. Na Unimes. Aí você também foi fazer especialidade fora, é isso? Fui. Aí fui para São Paulo, fui estudar, especializar. Aí quando eu tava grávida do meu primeiro filho, falei, gente, São Paulo não é lugar, eu ainda quero voltar para Santos. Aí voltei. Aí vim para cá, qualidade de vida, passear na praia, bicicleta, né? A gente só lembra que Santos é bom quando a gente tá fora daqui, né? Porque a gente fala, caramba, é muito legal a minha cidade, meu Deus do céu, esse trânsito, esse caos, esse barulho, né? Natureza, gente, São Paulo tinha... Não é falando mal de São Paulo, adoro São Paulo, imagina, me acolheu muito bem também. Mas tinha que pegar o carro e ir até o Ibirapuera para ter natureza, enquanto aqui só desço do prédio, tá ali, né? A ciclovia e... Tem a fila do Ibirapuera, né? Não é só chegar lá de carro, né? Tem a fila do estacionamento. Assim. Não é tão simples assim também, né? E me fala uma coisa, o que mais te fascina nessa área? A gente sabe que você começou sua trajetória, né? Você contou pra gente, fez a especialização em São Paulo, tá? Mas eu vou te perguntar uma coisa antes até de te perguntar o que te fascina nessa área. O que te levou a se especializar em dermatologia estética e ultrassom? Interessante, assim. Eu comecei, claro, dentro da radiologia e já me apaixonei pelo ultrassom. Aí fui me especializar especificamente mesmo ali em ultrassom. E na faculdade, até é muito doido isso. Eu falei, ai meu Deus, vão me ouvir falando isso, mas eu vou falar. Tinha no meu day off da residência, eu tinha uma agenda de ultrassom que era só de partes moles, denominada essa agenda. Então era uma agenda de bolinhas. Todo mundo que chegava tinha que ver o que era aquela bolinha. E eram muitas bolinhas num período que precisava de ganhar dinheiro naquele período para poder manter todos os outros dias que eu tinha que estar na residência, né? Então, eu ficava inconformada de ter tão poucos diagnósticos diferenciais. Era sempre
Na época ainda falava em cisto sebáceo ou lipoma. E eu ficava indignada. Não é possível que todas essas bolinhas que eu vi num período são só essas duas vertentes. Isso para mim me intrigava demais. Então, na própria residência, já no final, eu ia atrás disso. Eu pensava em estudar sobre isso e tinha pouquíssimo na literatura sobre isso. E isso me intrigava. Eu falava, não é justo que tudo aquilo não pode ser. Então, eu ficava com aquilo. Você se autodesafiou, né? Aí eu fui tentar estudar, tinha pouquíssimos, tinha um livro na literatura sobre isso, artigos científicos tinham, sei lá, 2, e deu um boom nessa área. Então, na verdade, eu comecei aí em 2018, eu já comecei como professora assistente no CETROS, que é um centro de ultrassom exclusivo em São Paulo, e fui aprendendo e crescendo junto com a especialidade mesmo. É muito, muito, muito novo, é muito dentro da medicina. 2018 é bebê, né, ainda. Sim. Então, é uma área realmente que está engatinhando, mas muito me fascina, porque eu falo, gente, não é possível. E realmente, eu dá vontade de reconvocar todas as bolinhas que eu vi naquela fase. Volta aqui, gente, que eu acho que não era só lipoma ou só cisto sebáceo. Então, enfim, e a tecnologia também avança, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre ultrassom dermatológico, né? Que hoje é um dos pilares da sua clínica, né? A clínica Andressa Marmori. Para quem ainda não conhece, o que é ultrassom dermatológico e como ele funciona? Ultrassom, como todos os outros, não é ultrassom, porque tem ultrassom ultraformer, né? Ultrassom é tratamento, não, é diagnóstico, a gente está falando de diagnóstico. Certo. Então, como no ultrassom de ver o bebê na barriga, sempre, já existe há muitos anos, décadas, enfim, muito investimento nessa área para a tecnologia disso, só que a pele sempre foi ignorada. Na minha formação, a gente não aprendeu nada sobre ultrassom da pele, porque o ultrassom tem aquele transdutor numa frequência que atravessa a pele para examinar, avaliar os órgãos das pessoas e ainda mais do bebê lá dentro da barriga, ou seja, muito mais profundo. E a pele era ignorada. Gente, a pele é o maior órgão do corpo humano, é o maior órgão. E como que ele podia ser ignorado desse tanto? Então, com o crescimento dessa área, dessa especialidade, começou a investir nisso, então a frequência, eles começaram a aumentar a frequência, ao contrário. Então, quanto maior a frequência, mais específico você vê na superfície. Então, eu preciso ver a camada. Eu não posso ignorar a camada da pele e avaliar os órgãos internamente. Eu preciso ver realmente mais as diferentes camadas da pele. Então, é sobre isso. E não é só sobre a estética, é sobre a patologia também. A gente pode auxiliar no câncer de pele, que é inúmeros, né? Sim. A gente pode auxiliar na estética, mas vamos chegar nessa parte também daqui a pouco. Vamos chegar daqui a pouco nessa parte, tá? E quais são os principais benefícios desse exame hoje na estética? Olha, o ultrassom dermatológico, ele trabalha em 3 frentes na estética. No pré-procedimento, durante o procedimento e no pós-procedimento. No pré-procedimento, ele funciona como um GPS. Imagina, você tem que chegar num certo endereço, você pode avaliar antes e perceber o que tem de vias que você tem que cortar, ou, enfim, sinais. Olha, tem uma blitz aqui, vamos pular esta parte e ir por outro lugar, ou trânsito, um acidente. E é exatamente isso que a gente faz. A gente faz um mapeamento da face para tentar ver o que tem de anomalias dos vasos ou produtos injetados previamente. Então, produtos até que são ilegais hoje em dia, que eram muito feitos no passado, e isso esses produtos, quando em contato com outros produtos, pode dar reações gravíssimas que são prejudiciais para a saúde do paciente. Durante o procedimento também. Tá. É isso que eu ia te falar, né? Quais procedimentos estéticos se beneficiam mais do uso do ultrassom também? Invertendo a pergunta. Olha, principalmente os preenchedores, porque quando a gente vai guiar, que é durante o procedimento, a gente consegue saber exatamente a camada da pele que você está injetando aquele produto e desviando daqueles que já estão lá previamente. Ou ainda fugindo de vasos, porque um dos maiores riscos dos procedimentos é justamente pegar algum vaso e poder causar necrose, um entupimento daquele vaso levando a necrose, ou então até cegueira. Muita gente não sabe disso. Sabia que você aplicando procedimento em regiões de risco pode deixar a paciente cega? Não, um monte de gente não sabe disso. E com ultrassom a gente evita, previne, diminui quase a zero esses riscos. Tá. Isso até que eu ia te fazer na próxima pergunta, né? Ele pode prevenir, então, complicações e identificar problemas precocemente? Com certeza. Olha só, meu.
É isso, né? As funções, né? Por que fazer às cegas algo que você pode olhar antes e ter certeza que você está no caminho certo? Né? Então, eu tenho uma professora muito querida que diz: o ultrassom mostra o que os olhos não veem. Essa é a diferença. Fazer um procedimento às cegas, achando que está ali, e se aquela anatomia é diferente, se o paciente não lê o livro de anatomia e não sabe que aquele vaso tem que estar ali. Como pode acontecer? É para ter uma artéria facial. Já peguei paciente com 2 artérias faciais. Olha só, meu. E são coisas que só conseguem ser diagnosticadas justamente num diagnóstico dessa maneira, né? Sim. Com essa tecnologia. Você tá, ó, a doutora, para quem não sabe, a resenha aqui é bem aberta, eu vou até falar. Vai abrir o jogo. Eu vou abrir o jogo. Ela tá grávida, né, de 4 meses, de gêmeas. Gêmeas. Né, gêmeas. E aí eu fico pensando aqui, você também tá um pouquinho cansada, você tá falando. Exato. Essa era uma questão. Falei, gente, eu vou cancelar esse negócio, porque eu vou parecer que eu estou nervosa falando ofegante. Mas não, é do débito cardíaco, das gêmeas e vamos. Vai dar tudo certo. Tá tudo natural. Vamos registrar. A gente vai ver daqui uns anos, né? E vai dar risada desse momento. Né? Mas como que está a evolução tecnológica nessa área? Já estamos vendo aí a inteligência artificial, né? Dá um exemplo pra gente, doutora, sobre isso. Assim, o grande avanço para a gente é que aquilo que eu falei, quanto maior a frequência, com mais detalhes a gente vê as camadas da pele que eram tão ignoradas anteriormente. Então, no mercado, a maioria dos aparelhos atinge 22 MHz de frequência. E quando você vai ver as bolinhas de partes moles nos laboratórios de radiologia normais, os aparelhos chegam a 14 ou 15. Isso não é o suficiente. Precisa ser... A gente diz na literatura acima de 15, só que quanto tem o Fusca e tem a Ferrari. Quanto melhor a frequência, melhor você vê e melhores diagnósticos você faz. Então, algo que está chegando agora, até notícias em primeira mão, aqui na Baixada Santista, na clínica, claro. Olha só o corte, hein? Olha só o corte, hein? É um aparelho de 33 MHz, então é uma exclusividade da Canon, aqui, não pode falar? Pode? Pode falar. É uma exclusividade dessa tecnologia aqui para a Baixada. Só tem esse aparelho no Sírio, em São Paulo, e mais algum outro lugar agora que me fugiu, também em São Paulo. Em Santos não tem. São lugares referências, né? Sim, isso é para trazer melhor diagnóstico para o paciente, é poder trazer... Por que a gente, Santos, não pode ter os melhores também? Tem que ter. A gente não precisa ter que ir para São Paulo para ter a melhor assistência médica. A gente pode procurar aqui. Ó, Andressa Mármore atuando aí na referência de diagnóstico aqui na nossa região. Isso aí. Né? E quais são, vamos falar de procedimentos estéticos então, Sim. Tá? Quais são os procedimentos mais procurados atualmente e por quê? Voltando na pergunta, você tinha feito uma pergunta para mim, nem sei se eu poderia fazer isso. Aonde que entrava a minha trajetória na medicina estética. Depois, quando eu comecei a ultrassom dermatológica, que vai fazer sentido agora, eu queria entender mais sobre aquilo. Então, eu vi aquele produto lá, eu queria saber se aquele produto foi erro de aplicação, se aquele produto tinha migrado, o que tinha acontecido. Eu precisava entender melhor sobre os produtos. Daí, eu fui fazer a especialização em dermatologia estética, mas para entender melhor e agregar mais valor ao meu ultrassom. Só que também foi uma área tão encantadora e tem muito a ver comigo, que eu, no fim, a amiga vai pedindo, a mãe vai pedindo, faz em mim, um botox em mim, não sei o quê, e eu sempre, tudo guiado com ultrassom. Minha paixão, meu xodó é ultrassom. Então, lá na clínica, tudo que é feito é através do ultrassom dermatológico. Então... Olha só, perfeito. Né? Mas quais são os mais procurados hoje? Gente, não adianta, o botox é sempre... Número 1. Sempre. E depois preenchedores, né? Que as pessoas... querem melhorar, né? Com a idade, vai dando aquela sensação de meu rosto está derretendo, eu tô perdendo contorno, e a gente consegue, através dos preenchedores, guiados com ultrassom. Mas você acredita que seja mais uma administração ali do envelhecimento? Porque hoje a mutação já tá fora de moda, né? As pessoas antigamente, quando tudo começou, a harmonização... Então era aquela coisa do bocão, queixo marcado. Acho que isso aí acabou um pouco, né, doutora? Esperamos que sim, né? Eu acho que ainda tem muito, e é uma tendência que seja realmente tudo muito mais natural, não é? Tentar manter, envelhecer, todo mundo vai, todo mundo quer, né? Fala, só envelhece quem tá aqui realmente. Então, é um envelhecer com qualidade, é um envelhecer se sentindo bem, na sua melhor versão, e não tentar... uma senhora de 50 anos parecer que tem 20. Eu não trabalho dessa forma. Não é assim que eu acho que é bonito, não acho que o belo é assim. Então...
Vamos lá. E existe alguma tendência estética que preocupa você como médica? Sim, exatamente os excessos, né? Então, a pessoa é viciante, porque você acaba fazendo o procedimento, você acaba se gostando mais, e aí você volta querendo, aí o paciente vem e quer um pouco mais, um pouquinho mais de boca, porque ficou inchada, ela gostou daquele jeito. Quando passa alguns dias, já, né, deu uma acomodada, murchou um pouquinho, saiu o edema, quer aplicar mais, quer aplicar mais. É viciante no fim. E então, isso ainda é muito preocupante para mim, porque além disso, vem os riscos desses procedimentos, né? Então, por exemplo, através do ultrassom a gente vê produtos que em bula tem escrito que duram 18 meses, e no fim o paciente fez há 5 anos e ainda está lá. Então, poxa, como é que estará daqui 10, daqui 20 anos? Então é preocupante, não pode ser algo indiscriminado que você coloca no rosto, você não sabe nem o que foi aplicado. Com isso, ainda tem também o controle dos produtos. Teve uma apreensão gigante de não sei quantos milhões de produtos, milhões e milhões de reais, de produtos iguais à caixinha bonitinho que você tem que comprar no seu consultório, falsificados. Ou seja, caramba, e a saúde do paciente? Antes da beleza do paciente, tem que ter a saúde, tem que ter a segurança do paciente. Então, é nesse meio que me preocupa. É porque não sabe, às vezes, nem o que tem lá dentro daquele produto, Não. né? E muita gente vem através do ultrassom para isso. Será que o que foi aplicado foi o que foi dito realmente? Muita gente vem querendo saber. Será que eu tenho aquele produto que é proibido? Será que aplicaram de fato o que foi colocado? Porque não sei se você já fez procedimentos, mas você vai lá, você deita. Você confia, né? É para confiar naquele profissional. Você não tá vendo a caixa, você não tá vendo aquela seringa. Você fecha o olho, levanta e sai. Esperamos sair mais belos, né? Só que é numa base de confiança. Por isso que é importante escolher o profissional adequado. Então, doutor, você falou até um ponto que assim, quando eu tô com um especialista de alguma área, principalmente de estética, assim, eu fico um pouco preocupado, que eu falo, ela tá me olhando, ela tá me analisando algum ponto do meu rosto, ela tá vendo alguma coisa sobre a pele, né? Ela acabou de falar, poxa, você já fez algum... Nego ou não nego, né? Fica na cabeça aqui, poxa, meu, será que eu tô sendo analisado nesse momento? Nada disso. Mas vamos continuar aqui. Como equilibrar o desejo do paciente com a segurança e os limites da anatomia? Eu não começo nenhuma avaliação do paciente sem olhar através do ultrassom o que tem lá. Então, quantas vezes o paciente nega que tem, por exemplo, aquele produto PMMA, que hoje em dia não é liberado no Brasil, e ele sabe que se muitos dos profissionais souberem que tem aquele produto, não vai fazer nada, porque tem riscos gravíssimos para a saúde realmente, de perder aquela parte do rosto, de internações, antibióticos, enfim. Então, ele nega que tem o produto para ver se cola de alguém fazer, e o colega ou o profissional não tão bem avisado vai lá, faz, aí dá aquela reação, fica, poxa, foi erro de técnica? Ou será que o paciente tinha alguma coisa? Até você conseguir desvendar esse mistério, já passou, e no fim o paciente já foi prejudicado, né? Existe uma corrente ainda na medicina que defende, né, o uso do PMMA, né? Tem. E como que você analisa isso? Polêmico. É polêmico, né? Aqui a gente tá para polemizar, doutora. Vamos lá. Eu acho assim, tudo que é para sempre é muito tempo. Como é que você coloca algo no seu rosto, no seu corpo, que você não sabe como que o seu organismo vai responder, e algo que não é passível de tirar? Se você coloca uma prótese de silicone, deu ruim, você vai lá e tira. E tá tudo bem, né? Agora, esse PMMA é um produto que se espalha, se adere, se agrega à pele. Se você for tirar, você vai tirar partes dos órgãos, dos tecidos saudáveis também. Então, eu não sou a favor, eu morro de medo, na verdade. A gente não sabe como vai se comportar. Quando coloca, tá lindo, maravilhoso. Sai de lá, capa de revista. Tá bom, e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? A gente passou por uma pandemia recente que fez com que muita coisa mudasse nisso. Então, tem reações depois da infecção do Covid a produtos aplicados há não sei quantos anos. E você vai arriscar colocar algo em você que nunca mais vai sair. Eu acho que para sempre é muito tempo nessa área. Muito perigoso. É uma frase bem impactante, né? O para sempre é muito tempo. Eu vou levar isso para a vida. Em que casos você costuma dizer não para um procedimento? Principalmente se o paciente tem PMMA, não adianta, não vou fazer nada. Ou os excessos. Quando o paciente chega
querendo mais e mais e mais e mais, normalmente é algo dentro dele que não vai bem. E não tô falando da pele, tô falando de mente ou talvez sentimento. Tá em busca de algo para ser curado através da gente, sendo que a pessoa deveria procurar em si, né? Então, também não acho que é a hora. Pode ser que mais tarde esteja bem para fazer o procedimento, senão ela nunca vai estar satisfeita, entende? Vai ser aquele paciente que vai gostar do resultado e sempre vai querer mais, ou que de cara não vai gostar do resultado, porque ela não tá bem consigo mesmo. Eu diria que é o cheio por fora e o vazio por dentro, né? Sim, e é perigoso. É perigoso. Vemos muito esse negócio de redes sociais, de filtros e aquela vida que não é real. A gente se compara demais. Você fica em busca de algo irreal. Até quando, né? Sim. Vamos falar sobre segurança e ética, né? O que o paciente deve observar ao escolher um profissional ou clínica para realizar seus procedimentos? Primeiro de tudo, não se encante pelas redes sociais. Às vezes o colega ou o profissional, enfim, tem um bom marketing e não é um bom profissional em si. Então, tentar procurar na classe se é médico, se tem especialização, se buscar claro que ajuda essa coisa de ver os antes e depois, né? É complicado porque para o médico ficar postando as outras profissões podem postar discriminados antes e depois. Na medicina a gente conseguiu isso passível há pouco tempo, mas parece que você está vendendo produto e não vendendo expectativa, ao invés... É complicado também isso. Eu não sou muito do postar os antes e depois ainda, mas... É porque a pessoa acaba tendo como referência o outro paciente, exato, né? E cada ser é único. Como que você pode? Quero a boca da Angelina Jolie. Gente, não, você não é a Angelina Jolie. A gente pode tentar buscar uma referência. Quero uma boca maior, mas não quero ser Eles alguém. costumam levar para você uma referência? Sim. E já teve alguma muito bizarra assim que você falou, nossa, meu Deus, que... Teve anônimos. Teve uma paciente que chegou, ela estava, ao meu ver, nada bela, né? Tipo, já com excessos, com too much, né? E eu falei para ela que era importante ela procurar profissionais no qual ela se identificasse, que não era comigo que ela ia conseguir mais e mais e mais, que eu não sou a favor. Ela teria que buscar alguém que também curtisse, tá cheio por aí, tudo bem. E ela foi, porque não voltou, deve ter ido, né? E qual a importância de realizar exames como ultrassom antes de intervenções estéticas? Justamente prevenir complicações. Então, de repente você tem um produto que você não sabe no seu rosto, ou algum vasinho que está passando lá que não deveria. Então, você já sai com um mapa sabendo o que tem, o que não tem, variações da normalidade. Com isso é ótimo. Fala uma coisa, o que você acha da popularização, né? Hoje a gente vê muito as pessoas enxergando a vida do influencer como uma referência, né? A gente até conversou um pouco antes do programa aqui sobre isso, né? As redes sociais como referência, tá? E o que você acha dessa popularização dos procedimentos que os influencers às vezes entregam de bandeja, né? A gente viu recentemente a Lipo HD, né? Uma influencer muito famosa aí, que todo mundo coloca lá no pedestal, Lipo HD, esfrega na cara da galera lá, barriga chapada, e aí chove de gente querendo fazer Lipo HD, né? Qual que é a sua opinião sobre essa popularização? O que me preocupa é a falta de segurança. Então, é aquela busca louca pelo resultado final, sem ter certeza se é seguro daquela forma, né? Então, eu acho que é fundamental mesmo a pessoa pesquisar, saber se é isso que quer, saber dos riscos. Pergunte para o profissional. Tá bom, vou ficar linda, maravilhosa, mas pergunte, tem risco do quê? Quais são os riscos que eu tenho? O certo é você até assinar um termo com isso. E o outro é basear na vida irreal que é redes sociais, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Não é uma vida real, né? A vida dentro de casa é diferente do que é postado. Então... A gente está até conversando sobre isso, né? Porque às vezes teve uma analogia que foi feita até no primeiro episódio pelo Dr. Josué Montedônio. Maravilhoso, né? Muito querido nosso aqui, né? Foi o embrião de todo esse projeto. E aí ele colocou justamente uma analogia, é muito famoso esse Reels aqui do programa, que ele fala, né? Que a mulher, ela não é
ela tem um dia a dia diferente da influencer, né? Ela é mãe, né? Ela trabalha, ela se desloca até o serviço, ela volta, nem todos os dias dela são iguais, ela tem as frustrações do serviço, as frustrações de cuidar de uma casa, e a influencer, ela acorda, né? Ela tem o melhor personal, né? Ela tá em busca do shape dela, então ela vive para aquilo, né? Então, você ficar buscando uma perfeição através de uma referência que, na verdade, você não pode se colocar dessa maneira, acho que é realmente muito preocupante, como você falou, né? Você vai buscar uma coisa que talvez você não alcance. Sim. Você não vai ter, talvez, diria, uma predisposição a isso, né? Ou está disposta a isso, porque a pessoa que é influencer tá com a vida ganha ali, tá com o patrocinador. Exato, né? às vezes nem pagou pelo procedimento, Não nem pagou. teve a chance, ou tem condições financeiras de procurar o melhor, não vai fazer Sim. com qualquer pessoa da esquina. Eu acho que o brasileiro, ele é muito vaidoso, e às vezes ele busca pelo preço e não pela qualidade do serviço e segurança. E as pessoas esquecem que antes da beleza tem que ser a saúde do paciente. Gente, é a vida do paciente. Quantos casos a gente viu agora, banalizados, do próprio peeling de fenol, que levou, infelizmente, à morte daquele rapaz. Então, é muito complicado. É uma vida, entendeu? O fenol é um ácido, né? Como É se um fosse um ácido, né? Sim. E ele até foi proibido o uso dele agora. Eu nem sei se teve alguma outra. Bom, casos e curiosidades. Vamos lá. Teve algum caso curioso, impactante que você possa compartilhar com a gente? Logicamente, mantendo o anonimato. Tenho uma muito boa e não vou manter um anonimato. Foi com a minha própria mãe. Olha só. Vai jogar a mãe na Vou roda jogar mesmo? a mãe na roda, gente, porque eu acho que foi um dos maiores sustos da vida. Porque quando você tá aprendendo, tá estudando, gente, os pais são cobaia, a família, você treina neles. Então, gente, fazia ultrassom em todo mundo, beleza. Passou. Aí, quando minha mãe veio para fazer procedimento estético comigo, eu já estava lá. Eu quase caí no que eu propriamente defendo, né? Estava lá com as agulhinhas prontas para fazer. Eu ia fazer preenchedor nela nessa região. Aí eu falei, tava quase, acho que foi ali, né? Aquele soprinho. Eu falei, mãe, senta aqui, deixa eu fazer primeiro o ultrassom. Só que eu tinha certeza, tudo que acontece com a minha mãe, eu já sei, eu acompanho ela em todos os procedimentos que ela faz na vida, então jamais ela teria PMMA no rosto dela, porque eu saberia, é impossível não saber. Eu não sei, algo me diz, vai lá e olha. Gente, quando eu tava fazendo, coloquei o aparelhinho de ultrassom, você tem PMMA no seu rosto? Ela, por que você tá tão assustada? Não sei se eu tenho. Ela nem lembrava. Meu Deus Então do eu céu. estava com a agulha lá, foi para o lixo o produto, tipo, não usei e nem vou usar. Ela fica, quando que você vai poder fazer procedimento em mim? Eu falei, nunca. Tipo, não vai rolar. Procura um coleguinha aqui, eu não vou fazer. E ela tinha lá, ela tinha ido coisa de 20 anos atrás, ela tinha ido fazer um procedimento na barriga e o médico deu para ela de presente esse produto que na época era utilizado, era o que tinha, não vou julgar, era o que tinha de melhor naquela época, sei lá. E aí ela tinha o produto, então fez a barriga e ganhou de presente PMMA para sempre no rosto dela. E eu fiquei, assim, indignada por nunca nem ter desconfiado. E quase caí nessa armadilha. Então agora eu falo, desconfiem até da sua mãe, entendeu? Faça exame em todo mundo. Mas como que você diagnosticou através do ultrassom? Ultrassom Olha, ali você vê na como é hora. importante, meu. Muito. E quase caí na cilada, pensa. Olha só, meu. Que loucura, meu. E já houve situações em que o ultrassom salvou o resultado de um procedimento, por exemplo? Com certeza, sempre. Porque o paciente vem, às vezes, para tentar descobrir o que tem, e isso impede, porque tem aqueles que não querem contar que tem, e tem outros que realmente não sabem. A minha mãe não sabia o que tinha sido aplicado nela. Vou defender, coitada. Ela ganhou alguma coisa que ela não sabia realmente o que era. Qual que é o nome da sua mãe? Marisa. Dona Marisa, a culpa não é sua, tá? Foi um presente. Foi um Ela, você não quer presente. ligar para o médico? Eu falei, não, estou morrendo de raiva dele nesse momento, eu não vou ligar para ele. Então, na verdade, quando a gente faz o procedimento, a gente acaba prevenindo esse tipo de contato de um produto com o outro que possa dar reações e prejudicar o paciente. Tá. Então vamos falar sobre dicas e cuidados, né? Quais os cuidados básicos você recomenda antes e depois dos procedimentos estéticos? Claro, se todo mundo puder fazer o mapa, né, da face, saber o que tem lá.
Isso já preveniria bastante coisas. E tentar realmente achar um profissional que trabalhe com segurança, que você se identifique com o jeito, o que ele acredita, se ele é mais arrojado, se ele é mais natural, o que ele gosta. Cada um tem que trabalhar com quem realmente tem, mas sempre, em primeiro lugar, olhar por segurança realmente, saber se é um profissional adequado para atuar naquela área. E quais são os mitos que ainda persistem sobre estética que você gostaria de desmentir? Tem muita gente que, acho que por causa dos resultados da banalização toda, da harmonização, que a gente até brinca que virou demonização, né? Demonização facial. Então as pessoas morrem de medo, então você não pode nem falar, o Botox, tem aquelas que fogem de qualquer procedimento porque não quer ficar igual, sei lá, o fulano que ficou todo esticado do nada. Botox é uma coisa, preenchimento é outra, então eu digo que tem que... Eu sou super vaidosa, sempre gostei de me cuidar, então eu sou super fã de fazer coisas aos poucos e com naturalidade. Então, eu acho que depois dos 25, aperta no skincare e nos 30 em diante tem que começar a cuidar mesmo. É uma administração do envelhecimento, né? Não é uma coisa que vai... não diria que é um procedimento, mas talvez uma ajuda ao nosso organismo. Porque hoje, eu olhava pro meu pai, hoje eu tenho 43 anos. Pô, eu pratico jiu-jitsu, eu pratico musculação, eu corro, eu brinco com meus filhos. Cara, meu pai com 43 anos, desculpa, pai. Ele assiste o programa. Meu pai já era um idoso, meu, entendeu? Meu pai já era um cara que, já pra jogar uma bola comigo já... Gente, entendeu? Os 50 de antigamente, os 50, as mulheres de 50 hoje estão maravilhosas, dando um show, não estão? Tô dando um show, Muitas, meu. Tem né? mulher que você fala, não tem 50 anos, cara. Então, assim, é diferente a nossa geração da geração dos nossos pais, né? E a geração que tá vindo depois, talvez eles vão também cada vez mais retardar esse envelhecimento. E acredito eu que os procedimentos estéticos vão ajudar muito com isso, principalmente na aparência, né? Então, assim, quem tiver esse recurso vai justamente conseguir conduzir ali um melhor envelhecimento, principalmente na pele. Começa com uma parte de prevenção, né? Na verdade, uma prevenção. Se esperar realmente não cuidar, você vai ter que fazer procedimentos muito mais invasivos, daí vai ter que ir lá com o Josué, realmente. Mas enquanto isso, antes, pode ir tentando cuidar com Botox, com algum outro produto, as tecnologias também são algo que ajudam muito. Aí, doutor Josué, você viu a indicação aqui da doutora Andressa Marma? Mando muitos para ele. Olha, esse caso do procedimento não vai ajudar, é realmente plástico. Sensacional. Existe idade ideal para começar a cuidar da pele com mais atenção? Olha, dos 25 anos em diante, o colágeno já começa a cair. Então, mulherada, dos 25 em diante, já começar a cuidar, melhorar realmente, pegar firme no skincare, hidratar a pele, o colágeno vai caindo e daí é só para baixo. Então, é melhor tentar estimular através de bioestimuladores, que eu adoro, é um procedimento que eu gosto muito, tem sido muito procurado. É isso, cuidar, estimular aí o colágeno para ver se ele acorda e a gente vai mantendo a beleza. A gente vai fazer 2 perguntas finais aqui. É o bloco final, tá? E aí depois eu vou querer que você fale um pouquinho da sua clínica também. Tá? Então, o futuro da estética, tá? Como você enxerga o futuro da dermatologia estética nos próximos 5 a 10 anos? Eu acho que é cada vez mais buscando a naturalidade, aquela coisa de transformações, de você sentar e sair realmente transformado. Isso para mim já foi, espero que não volte essa moda, né? Então, um associar das tecnologias traz muitos benefícios, porque você deixa de ter que injetar tantas coisas e colocar tantos produtos que dá aquela sensação do rosto inflado ou do rosto projetado. E quando você associa a tecnologia, o próprio ultrassom microfocado, enfim, tem N tecnologias que a gente poderia passar um episódio inteiro aqui falando. Isso faz com que você injete menos produtos e consiga manter com naturalidade a jovialidade, que é o que a gente tanto quer. E sem PMMA, né? É isso? Vou ter vários haters depois dessa. Vão ter vários haters, né? Cara, porque eu vejo que, olha, é polêmico o que eu vou falar aqui. Já veio profissionais, né, da área da medicina defender o PMMA. Na maioria,
não defende. Né? Então a gente fica aqui na imparcialidade. Né? A gente procura escutar dos dois lados e entender. Lembra, né? que o pra sempre é muito tempo. O pra sempre é muito tempo. Isso eu vou levar pra vida, não só pro PMMA, mas eu vou levar eu vou levar no coração essa. Eu gostei disso. Eu vou usar, quem sabe no próximo post. O que está chegando de novo que os pacientes devem ficar de olho? Acho que essa associação realmente das tecnologias é um belo pulo do gato, assim, para você fugir de tantos gastos e tanto injeção, né, de produtos. Eu seguiria, assim, essa linha e, claro, sempre estudar muito. Então, você saber, quer fazer aquele procedimento? Vai ler sobre ele, vai ver os riscos dele. Não faça porque a vizinha fez e deu certo, porque o influencer fez e deu certo. Procure o seu caminho, estude. A internet está aí e nos ajuda muito, pode ajudar, se você souber usar. Então, acho que o caminho é esse. Doutora, vamos falar um pouquinho da clínica agora? Vamos. Conta pra gente a história da clínica resumidamente, tá? E como que as pessoas podem achar a clínica, né? A gente falou que existe uma especialidade lá de ultrassom dermatológico, de procedimentos estéticos, mas a gente falou pouco da clínica. Fala um pouquinho você agora. A clínica foi fundada em outubro de 2023, nova, bem nova, né? Quando eu voltei para Santos, eu estava ainda grávida e tive todo aquele período de puerpério, de cuidar do bebê. E eu já tinha meu aparelhinho de ultrassom, que é portátil, e você leva ele nas clínicas. Então, eu já ia na clínica de colegas, dermatologistas e cirurgiões, fazendo os procedimentos, guiando os procedimentos, fazendo os exames, e eles mesmos acabavam por pedir, pelo amor de Deus, só tem você aqui, abre um espaço. E aí resolvi seguir, empreender, entrei nesse mundo, que até então não era da parte de empresário, empreendedor, enfim, e resolvi arriscar e entrar. Então a gente abriu lá uma clínica no Elbor, da Avenida Conselheiro Nébias, e tem sido maravilhoso, assim, é desafiador, porque é mais uma função aí na vida de mãe, na vida de esposa, na vida de filha, né? Mas é muito legal, muito desafiador. E lá na clínica a gente tem outros colegas que atendem, então tem dermato que atende lá também, tem uma nutricionista, e pretendo que cresça cada vez mais, que a gente vá ampliando e possa ter um local de atendimento da saúde, assim. E sempre tudo guiado com ultrassom, não esqueça. Não, com toda certeza. Ó, a clínica já é um sucesso, né? A gente já sabe disso, né? O seu nome já é muito bem falado aqui na nossa cidade, né? Mesmo sendo recente, a gente vê você muito presente nas redes sociais, né? E até por conta disso, acredito eu que o nosso time também, a gente teve esse contato todo, a gente conseguiu estar junto, armar toda essa situação aqui. A gente espera você mais vezes aqui, a gente quer falar sobre a clínica, né? Talvez ou já com as bebezinhas no colo, ou talvez um pouco mais perto disso, né? Que vai ter essa situação. Foi um prazer, tá? obrigada. Pra gente foi uma grande honra. A gente ficou sabendo, enfim, né, o que é o ultrassom dermatológico, né, e um pouquinho de procedimentos estéticos, né, com a doutora Andressa Mármore, que tem toda essa propriedade. Obrigado, viu, doutora? Eu agradeço. Muito sucesso para vocês. Obrigado, agradeço também. Esse foi o Diário Cast de número 20 com a doutora Andressa Mármore. Diário Cast, a nova voz do Santista.